A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de retirada de um conteúdo jornalístico do site de A Gazeta do Povo. A reportagem explica com fatos históricos a relação do ex-presidente petista com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Uma tentativa de censurar um conteúdo jornalístico. Essa é a reportagem que o PT quer retirar do ar. O relacionamento entre Lula e ditador da Nicarágua está bem documentado. A matéria deixa bem claro que o conteúdo reúne diversos fatos históricos de conhecimento público sobre a relação do petista com Ortega. Em 2007, Lula, na época presidente da República, visitou a Nicarágua após vitória eleitoral de Ortega. Segundo a reportagem, o mês de novembro de 2021 é crucial para entender que a relação amistosa de Lula e do PT com o regime de Ortega perdura até hoje. Defendendo Ortega em uma entrevista ao jornal espanhol El País, Lula perguntou por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder e Chaves não? A reportagem informou ainda que no dia 10, o PT apagou discretamente uma nota de apoio a Ortega depois que ele foi eleito para seu 5º mandato, resultado considerado fraudulento, com todos os opositores do ditador presos ou exilados. Além de retirar todo esse conteúdo do ar, a coligação do ex-presidente pede que o jornal seja impedido de fazer novas reportagens que demonstrem uma suposta ligação de Lula com ditadores. Os advogados do PT classificaram a reportagem como, abre aspas, desinformação e propaganda eleitoral negativa, fecha aspas. Para o chefe de redação da Gazeta do Povo, se trata de uma ação com o objetivo de calar a imprensa. A justiça, a pedido do PT, está entendendo que a história não pode ser mostrada para a população. Obviamente, isso é uma agressão à liberdade de imprensa. A ação movida pelo Partido dos Trabalhadores será analisada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral. No começo desse mês, o ministro já havia determinado a remoção de um tweet com uma outra notícia publicada pela Gazeta do Povo, que também associava o ex-presidente com regimes de ditadura. A Associação Nacional de Jornais lamentou o pedido de censura. É triste e assustador se constatar que ainda hoje se tente censurar a imprensa no Brasil. A ANJ espera que as autoridades judiciárias respeitem os preceitos mais básicos da Constituição, diz a nota. O Instituto Democracia e Liberdade também fez uma nota de repúdio e disse que a liberdade de expressão, de imprensa, a liberdade em si, não podem ser censuradas ou tolhidas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou ter uma relação próxima com ditaduras de esquerda durante e depois do período em que governou o país. Acompanhado de Dilma Rousseff, Lula prestou homenagens póstumas em Cuba ao ex-ditador Fidel Castro em 2016. Em 2009, o Brasil instalou uma embaixada na capital norte-coreana, Pyongyang. A Coreia do Norte tem um dos regimes comunistas mais fechados do mundo. Pouco mais de 20 países têm representação no território governado pelo ditador Kim Jong-un. O ex-presidente Lula também já demonstrou simpatia a outras ditaduras de esquerda, como China e Venezuela, que passa por uma crise de mais de uma década. Não pode valer apenas a argumentação dos petistas que querem, de alguma forma, manipular o passado. É um apagão de liberdade, é uma tentativa de reescrever a história e isso torna o cenário muito mais crítico.